Bom, gente, continuando aqui o nosso estudo sobre os fatores climáticos, nosso próximo fator climático que nós estudaremos é a altitude. Então, nós temos aqui do livro de vocês, altitude é a distância vertical entre um local e o nível médio do mar. Então, lembrem-se sempre que a altitude é medida em relação ao nível do mar. Então, continuando. As regiões de menor altitude apresentam maior pressão atmosférica. As de maior altitude, menor pressão. Interfere na temperatura, pois quanto maior a altitude, menor a temperatura do ar atmosférico. Calcula-se que a cada 100 metros de altitude, a temperatura diminui cerca de 0,5 graus Celsius. Então, gente, a altitude, portanto, vai interferir principalmente em dois elementos climáticos, que são a temperatura atmosférica e a pressão atmosférica. Então, nós vamos ver que a altitude vai interferir principalmente nesses dois elementos climáticos, temperatura e pressão atmosférica. Vamos lá, nossa aulinha, ver alguns detalhes a mais sobre a interferência da altitude. Então, gente, nós temos aqui, a altitude. Primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê da altitude interferir na pressão atmosférica. Se você se lembrar, lá do estudo sobre as camadas da atmosfera e a composição do ar, você vai lembrar que a quantidade de gases que compõem o ar atmosférico próximo da superfície da Terra é maior do que quanto mais eu vou subindo nas camadas da atmosférica. A concentração de gases é maior nas camadas mais baixas da atmosfera, né? Então, quando a gente representa lá as moléculas de gases com os pontinhos, a gente percebe que próximo da superfície da Terra são vários pontinhos, muitos pontinhos que representam, portanto, a concentração dos gases. Já quanto mais eu subo nas camadas da atmosfera, né, quanto maior a altitude, portanto, menor vai ser essa concentração de gases. Então, vai estar mais esparçado esses pontinhos que representam as moléculas do ar. O que acontece? Portanto, quanto mais próximo do nível do mar, maior a concentração de gases que compõem o ar atmosférico. E quanto maior altitude, mais alto eu vou subindo, por exemplo, no topo de uma montanha, menor vai ser a concentração desses gases que compõem o ar atmosférico. Quando a concentração dos gases que compõem o ar é baixa, a gente diz que esse ar é rarefeito, né? Então, ele tem baixa concentração de gases, que é o que nós temos aqui, ó. Quanto maior a altitude, quanto mais alto eu subo em cima de uma montanha, mais rarefeito se torna o ar, certo? Como o calor do Sol ele é retido na nossa atmosfera, né? Próximo do nosso planeta, principalmente pelos gases que compõem esse ar atmosférico, como o ar é rarefeito em cima das montanhas, como tem pouca concentração desses gases, por não possuir tanta concentração de gases, portanto, vai haver menos concentração do calor do Sol. Por isso é que a temperatura em cima das montanhas é mais baixa, é menor, certo? Então, nós temos aqui, como o aquecimento do ar é feito por irradiação, né? Quando a radiação do Sol vem, é retida pelos gases em locais mais altos, porque tem menos gases que compõem a atmosfera, né? A concentração dos gases é menor, a temperatura também vai ser menor, certo? Então, aí, a explicação.
Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter calor e umidade. Por isso é que o cume de altas montanhas apresenta gelo permanente, por isso que tem aquela camada de neve, de gelo, porque a temperatura lá é muito baixa, né? Devido à baixa concentração de gases, que, portanto, não permite reter tanto o calor advindo do Sol. Beleza? Por isso também é que em cidades que estão em elevadas altitudes, né, em áreas altas de montanhas, também as temperaturas tendem a ser baixas durante o ano inteiro. Beleza? Aí aqui no Brasil nós podemos citar alguns exemplos, né? Que é o das cidades que estão na Serra Gaúcha, como Campos do Jordão, né? Lá é bem mais frio, devido à sua elevada altitude. Então, aqui na figurinha, nós podemos ver a interferência da altitude na temperatura atmosférica. Quanto menor a altitude, mais próximo do nível do mar, mais quente é a região. Já quanto maior a altitude, quanto mais eu subo numa montanha, mais frio se torna aquela região, certo? Que mostra na característica, né, dos cumes das montanhas que tem neve de forma permanente devido às baixas temperaturas. Essa figura mostrando a variação da temperatura conforme a altitude. Então, ao nível do mar, geralmente a temperatura média é de 22 graus Celsius. Se eu subir 600 metros de altitude, já cai para 19 graus Celsius. Se eu subir 1.200 metros de altitude, a temperatura já cai para os 16 graus Celsius. Então, e aqui é a diferença de precipitação, né, de formação como se fosse de chuvas. Em regiões mais baixas, de mais baixa altitude, a formação normal é de precipitação líquida, né, a chuva. Já quanto mais alta eu vou subindo, regiões aqui intermediárias de altitude entre 500 e 600 metros de altitude, né, a precipitação pode ser na forma de chuva ou na forma de neve. E acima dos 800, 700, 800 metros de altitude, né, a precipitação geralmente ocorre na forma de neve. Então, veja como também a altitude interfere na forma de precipitação de uma região. Altitudes mais elevadas vão ter precipitações na forma de neve ou granizo e etc. Já aqui, altitudes mais baixas, próximas do nível do mar, né, nós temos já a precipitação na forma de chuva mesmo. Pois bem, gente, além disso, nós devemos lembrar também que a altitude interfere na pressão atmosférica. Aí aqui eu trago essa figurinha só para lembrá-los de como a altitude interfere na pressão atmosférica, né? Então, quando eu olho para essa figura, ao nível do mar, eu tenho uma grande coluna de ar em cima, né, dessa região que está ao nível do mar. Portanto, aqui a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, vai ser muito maior do que se eu comparar a uma região montanhosa, né, onde a coluna de ar que está acima dela é bem menor. Portanto, o peso do ar vai ser bem menor e, consequentemente, a pressão exercida por esse ar também vai ser menor. Então, vejam, portanto, como a altitude ela interfere na temperatura atmosférica, na pressão atmosférica e no tipo de precipitação que ocorre em determinadas regiões, tá bom? Nosso próximo fator climático que nós estudaremos são dois, que é a continentalidade e a maritimidade, tá bom? Até o próximo vídeo.